Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma matéria importantíssima do processo penal chamada provas. A gente vai fazer uma playlist sobre esse assunto, que são vários vídeos, porque a matéria é um pouco extensa, então vamos fazer alguns vídeos para ficar mais fácil e ficar mais curto. Então serão mais de um vídeo sobre a matéria provas. Então começamos com uma distinção fundamental. Afinal de contas, o que é prova? Está aqui, ó. Prova é um elemento de convicção que é produzido a pedido das partes dentro do processo. Por quê? Porque nós temos que diferenciar o que é prova de uma outra ideia chamada elementos de informação. Esses aqui são produzidos lá na fase de inquérito policial, muitas vezes de maneira unilateral, pelo delegado de polícia. A diferença principal é que as provas elas são feitas com contraditório, com a participação das duas partes, o que torna-as muito melhor do que um simples elemento de informação. O elemento de informação serve para uma coisa importantíssima, que é para o convencimento do órgão acusatório. Então, o inquérito policial ele é feito, já falamos sobre isso quando falamos sobre inquérito policial, nós temos uma playlist sobre esse assunto, para o convencimento do Ministério Público de que se há ou não há infração penal naquele caso. Então é para isso que ele serve, para convencer o órgão de acusação. No processo, eu preciso de provas, e provas é aquilo que eu produzo dentro dos autos. Bom, eu criei uma distinçãozinha aqui simples entre suspeita, indício e prova. Tá? Aqui é o menos e aqui é o mais, é uma progressão, vamos dizer assim. Suspeita. Não há uma definição muito clara, legal do que é suspeita, mas é fácil criar um exemplo disso. Imaginem que eu tenho um inimigo mortal e que eu ameaço ele o tempo todo. Ah, vou matar, ameaço nas redes sociais, não sei o quê. Esse cara aparece morto violentamente. Eu me torno, sem nenhuma ligação concreta com o caso, suspeito. Porque eu prometi a morte desse cara o tempo todo. Então, isso é uma suspeita, algo muito, muito simples, muito frágil assim. Indício está previsto lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. Indício quer dizer o quê? Quer dizer que a partir de uma situação comprovada, por raciocínio lógico, eu chego a uma conclusão. Essa conclusão é que são os indícios. Tá? Exemplo também é muito fácil e todo mundo já viu um filme assim. Sempre um exemplo que funciona. Imagina que tu começou a ver um filme e aparece um cara que acabou de ser baleado, está jogado no chão lá, baleado, com a arma do crime do lado dele. Aparece em cena o ator principal do filme, que vai sempre abraçar aquela pessoa que está morta e segurar a arma do crime. Nesse momento, quem é que chega? A polícia. Opa, o que está provado aí? Que alguém está baleado, está morto, e que outra pessoa está segurando ela com a arma do crime nas mãos. Qual é a conclusão que eu chego? Opa, provavelmente quem está segurando ali é que atirou. Esta conclusão é que são os indícios. E prova vem de uma ideia, muito entre aspas, por favor, muito entre aspas, de que há o quê? De que algo foi demonstrado. Então a prova seria muito, muito entre aspas, uma ideia de certeza, pelo menos em teoria, mas afinal de contas o que é certeza? Então a ideia é de um menos para o mais, é uma questão de progressão aqui, é uma progressividade da importância num procedimento, tá? Bom, isso aqui é muito importante ter em mente, tá? Quem trabalha com processo penal tem que ter isso muito em mente, tá? Quem é o cara que vai ser o destinatário das minhas provas? Para que serve a prova? A prova tem como destinatário e como finalidade o convencimento do julgador. Então, eu produzo as provas no inquérito, desculpem gente, ato falho, eu produzo as provas no processo para o convencimento do julgador. Os elementos de informação são feitos no inquérito para convencimento do Ministério Público. Mas o que interessa é que as provas, que é a nossa matéria aqui nesse momento, as provas elas objetivam, elas são feitas para o juiz e para convencê-lo. Por que eu botei julgador aqui e não botei juiz? Porque nós temos no Brasil o procedimento do Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri, o juiz de verdade não é o juiz togado, porque quem julga a causa é o jurado. Então, as provas servem para o juiz togado nos processos comuns e para o jurado
nos tribunais do júri, porque é ele que, afinal de contas, vai dar a decisão. Tá? Eles são os destinatários, então, da prova. Bom, e a questão mais importante aqui é o seguinte: no processo penal, tudo, absolutamente tudo, tem que ser provado. Como assim, Rodrigo? Olha só. Lá no processo civil, vocês sabem isso, eu tenho uma ideia de que eu só preciso provar aquilo que for divergente entre as partes. No processo civil, então, aquilo que as partes concordam, eu não preciso provar, porque as partes concordam. No processo penal não funciona assim. E por que não? Porque no processo penal, mesmo que eu tenha a confissão do réu, ou seja, que eu tenha o fato do réu concordar com a versão da acusação, eu preciso provar que ele praticou o fato. E por quê? Porque ele pode estar confessando para outra pessoa, por coação, ou por pena, ou para ajudar alguém. Portanto, no processo penal, diversamente do processo civil, tudo tem que ser provado. E só um toque de cara já aqui, ó. As provas do processo civil são diferentes das provas do processo penal. Temos que parar de ver os dois como um só. Cada processo tem suas particularidades e seus princípios. Esqueçam o processo civil quando tratamos aqui do processo penal. Grave isso aí. Bom, o que eu não preciso provar? Primeira situação, não precisa provar um axioma. Por que não? Porque um axioma é uma verdade universal. Por exemplo, a água ao nível do mar ferve aos 100 graus Celsius. Provar isso aí, todo mundo tem, isso é uma questão universal. 1 mais 1 é 2. Vamos provar, isso é universal. O que mais não precisa ser provado? Os chamados fatos inúteis e os fatos notórios. O que é um fato inútil é aquele fato que não tem nenhuma relevância para o caso concreto, zero relevância. Então, claro, o que é inútil num processo pode ser absolutamente útil em outro processo. Tá? Então, a questão da inutilidade é no caso concreto. Da mesma forma, os fatos notórios. O que são fatos notórios? São aqueles que todos sabem. Então, por exemplo, todos sabem que o presidente do Brasil é o Bolsonaro. Todos sabem que 15 de novembro é feriado. Isso todo mundo sabe, não precisa provar isso aí. A não ser que o fato notório seja algo regional e eu preciso provar isso em outro local. Aí eu tenho que provar. Por exemplo, um feriado municipal, se for fora do município, eu vou ter que prová-lo. Tá? Então, esses dois fatos aqui não precisam ser provados, salvo essa exceção aí. E a última questão que não precisa ser provada jamais são as leis. Por quê? Porque o juiz conhece a lei. Então, há um princípio que fala, né? Dá-me o fato, te darei o direito. Então, o juiz conhece a lei, eu não preciso prová-la. Há uma situação que eu posso ter que provar a legislação quando eu invoco a legislação de outros países, a chamada legislação alienígena, aí eu preciso prová-la. Por quê? Porque como o juiz não é obrigado a conhecer a lei de outros países. Tá? Então, se eu invocar a legislação alienígena, ou seja, de outros países, eu preciso comprová-la. Nos demais casos, tudo tem que ser provado, fora essas 4 exceções aqui. Bacana? Bom, mas afinal de contas, quem tem que provar? E essa é a pergunta do ônus da prova. Ônus da prova é o dever de provar. Quem tem que provar as coisas no processo penal? Nós temos isso no artigo 156 do CPP, que diz: a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Ou seja, alegou, provou. Essa é a ideia. E com base nisso nós temos uma distinção entre doutrina e jurisprudência. A jurisprudência entende que o ônus da prova é da acusação, porém a defesa pode atrair para si, pode trazer para si o ônus da prova. Quando? Quando ela alega, por exemplo, legítima defesa. Quando ela alega, por exemplo, um álibi. Aí caberia à defesa a comprovação disso. Já a doutrina, em especial a mais moderna, entende que não, que o ônus da prova é sempre da acusação. Por quê? Porque veja só, a acusação tem que provar o quê? Materialidade, que é a certeza que o crime existiu. A autoria, que é a participação do acusado nesse fato que existiu. Bom, se ele tem que provar essas duas coisas, se a defesa fala, por exemplo, alega um álibi, que o sujeito não estava no local, faz parte do dever do Ministério Público demonstrar o quê? A autoria, ou seja, mostrar que sim, ele estava no local. Quando a defesa alega legítima defesa, caberia ao Ministério Público provar que ela não existiu, porque ele tem que provar o crime. O fato típico, antijurídico e culpável é dele a prova. Portanto, para a doutrina, caberia sempre ao Ministério Público a demonstração do fato criminoso, independentemente do que a defesa alega, caberia a ele
produzir elementos de convicção do magistrado para refutar, inclusive, as teses levantadas pela defesa. A jurisprudência entende de modo diverso, com a ideia de que a acusação prova o que ela fala e a defesa prova o que ela fala. Com todas as vênias, me parece que nesse ponto a doutrina tem mais razão, porque afinal de contas, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, sem dúvida nenhuma. Bom, há um fato que eu quero debater com vocês que é muito importante, que é o chamado mito da verdade real. Se construiu no Brasil um mito, uma teoria, que é muito ensinado hoje em dia nas faculdades ainda, infelizmente, em especial nas disciplinas de TGP, que tratam da verdade real. Qual é a ideia? Qual é a suposição? A suposição é assim, dizem eles, no processo civil vale a verdade formal, quando o juiz julga com as provas trazidas pelas partes para os autos. Já no processo penal, tendo em vista o interesse social em desmantelar os crimes, tem que vigir a verdade real, ou seja, o juiz tem que buscar saber efetivamente o que aconteceu. Por que eu botei mito aqui? Primeiro, todo mundo tem essa noção, tenho certeza, o processo é um retrospecto de um fato histórico. O crime é algo que aconteceu no passado e eu vou no processo fazer o quê? A reconstrução dessa versão, reconstrução de versões dos fatos do passado. E essa reconstrução cabe a quem? Cabe às partes. Elas é que têm que demonstrar isso aí. E talvez nunca cheguemos efetivamente ao que realmente aconteceu. Então, a verdade real por si só é um mito. Porque não dá para saber exatamente, assim, com 100% de certeza o que aconteceu no passado. Porque as versões mudam. As versões têm várias nuances, elas mudam, elas são modificáveis, inclusive com o tempo e com a mudança das tecnologias. Então, a verdade real, ela por si só é inalcançável, porque, repito, o crime é um fato do passado que vai ser reproduzido agora, com todas as falhas que há nessa reconstrução. E pior que isso, gente, o fato de se buscar a verdade real transforma o juiz em um inquisidor, em um cara que vai buscar colher provas, esquecendo-se de um princípio constitucional que é fundamental. No Brasil, como em qualquer país democrático, o acusado é inocente até prova em contrário. Portanto, nós já temos no processo criminal brasileiro a ideia da inocência. E quando o juiz, a pretexto de fazer isso aqui, vai atrás de provas, ele está agindo como acusador. Ele está agindo para auxiliar a acusação, porque, repito, gente, a prova para a absolvição ele já tem, na verdade não precisa nem ter, porque o réu é inocente até prova em contrário. E a quem cabe buscar as provas? Quem é que tem que buscar as provas? O Ministério Público. Nós temos um órgão chamado Ministério Público, que é muito bem remunerado e aparelhado para demonstrar que o sujeito praticou um crime. Se ele não consegue fazê-lo, não cabe ao juiz, de forma subsidiária, agir como promotor. O papel do Ministério Público, o juiz tem que fazer o quê? Julgar as causas de maneira imparcial, aguardando o que as partes trazem a ele e, a partir da verificação dessas provas, decidir para um lado ou decidir para o outro, mas partindo do pressuposto que o indivíduo é inocente. Isso é esquecido quando se fala em verdade real. Então, toda vez que o juiz busca provas, ele fere de morte o princípio da inocência. Isso não pode acontecer no processo democrático. O ônus da prova é da acusação, cabe a ela provar. Esqueçam esse mito. O que vale no processo penal brasileiro é a verdade processual, é o que está nos autos, é o que foi produzido pelas partes, e é isso que tem que levar em consideração para julgar a causa. Não tem prova suficiente? Absolve. Essa é a ideia. Indúbio pro réu. Juiz não pode buscar provas. Vamos destruir esse mito aqui, gente. Vamos destruir esse mito. Esse mito é a perpetuação de um processo penal não democrático, em que eu tenho uma prevalência da acusação sobre a defesa. Isso não pode acontecer. O juiz não pode se aliar à acusação a pretexto de buscar a verdade real. Quem tem que buscar as provas dos autos é a acusação. E aí, gente, o artigo 156, que vem aqui e que traz lá a regra geral do ônus da prova, que está aqui em azul, já falamos sobre isso, parece que incorpora esse mito na legislação. E o legislador agiu muito mal nesse sentido. Tá? Para mim, na minha visão, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 do artigo 156 são absolutamente inconstitucionais. E vejam por quê. Olha só. Ele traz primeiro a regra geral. O ônus da prova incumbe a quem alega. Pronto, é a regra geral.
Só que ele vem aqui, ó. Sendo, porém, facultado ao juiz, presta atenção nesse ponto, de ofício. O que é agir de ofício? Agir de ofício é sem a provocação de ninguém. Então o juiz, sozinho, conforme o seu entendimento, vai determinar alguma coisa. E olha que loucura que é isso aqui. Ordenar, veja o que está ali em vermelho, gente. Mesmo antes de iniciar da ação penal, a produção de provas. Aí pergunto para vocês. Vocês já sabem, eu imagino isso, que quem delimita o que será julgado num processo criminal é a acusação. Ela faz a petição inicial, dando início assim ao processo, e aquilo que está ali narrado no fato criminoso é que será utilizado para o julgamento. Do que o juiz vai produzir provas? De que fato, se não tem processo ainda? Que prova é essa que ele vai buscar sozinho de ofício, sem que ninguém peça a ele nada? Isso aqui é a consagração do mito da verdade real. Um juiz agindo de ofício, sem a provocação do Ministério Público ou do delegado, antes de iniciar a ação penal. É o fim do processo democrático. Tá? É o fim do processo democrático. E o inciso 2, ele quase contrasta com o 1, porque ele dá menos poder ao juiz no processo do que fora. Vejam só o que fala o 2. Determinar no curso da instrução, ou seja, durante a produção de provas, olha só, diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Então o inciso 2 também é ruim, por quê? Porque ele dá ao juiz o poder de, antes da sentença ele fica assim, poxa, será que aconteceu mesmo o fato ou não? Vamos lá produzir uma prova para verificar isso aí. É isso que o 2 fala. De novo, sob pretexto de buscar a verdade real. Quando, em caso de dúvida, tem que fazer o quê? Qual é a ideia em caso de dúvida? É absolver o sujeito, porque, já sabemos disso, nós temos uma ideia de que o sujeito é inocente até prova em contrário e temos um princípio lá do direito romano, in dubio pro réu. Portanto, gente, tanto o inciso 1 quanto o 2 são absolutamente inconstitucionais na minha visão e um juiz que preza pelo processo penal democrático não deveria utilizá-los e, na minha visão, deveria terminar esse artigo aqui na parte em azul só e não deveríamos ter os incisos 1 e 2. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre provas. Até o próximo. Um abraço, pessoal!